Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Quântica, quem vos fala um pouco gripada é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo, e hoje eu estou dando início a uma nova playlist, até porque me pediram isso na Jornada Sensorium, e eu acho que é de suma importância, porque isso também é visto lá na Jornada Sensorium com mais detalhes, e também na TIA, Terapia Integrativa Temporal. Eu vou trazer um vídeo explicando melhor do que se tratam essas duas, mas antes de mais nada, vamos direto ao assunto. Hoje eu quero falar um pouco sobre terapeutas. Na verdade, eu quero falar com os terapeutas, mas se você for uma pessoa que é empreendedor, que trabalha com marketing digital, enfim, esse vídeo aqui também pode ser para você. Nós vamos falar um pouco aqui hoje de comunicação. Provavelmente você já ouviu falar esse termo. Quando você falar com seu cliente, você tem que resolver uma dor, certo? Você precisa resolver uma dor, trazer um desejo. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, todas as pessoas são diferentes, muito embora nós nos conectamos uns com outros e os dilemas sejam muito parecidos, a nossa consciência é diferente, o contexto é diferente. E hoje eu quero tentar elucidar um pouco mais como é que essa questão funciona, para que você possa entender um bocadinho assim, um pouquinho assim, de como você pode traduzir aquilo que você faz em relação à dor que teu cliente sente. Você vê por que você está trazendo esse tipo de vídeos? Bom, primeiro, como eu já disse, me pediram isso, e é muito importante que a pessoa comece pela comunicação. Um bom terapeuta, ele tem que ter uma escutativa afiadíssima. Além disso, tem que ter raporte. Se não tiver raporte, aí a pessoa me diz assim, Selva, mas raporte é uma técnica ultrapassada. Não é, não é. E eu vou explicar tudo isso aqui hoje, ok? Então você, sim, precisa ter tudo isso. Você precisa, sim, conversar com o teu cliente e não tentar convencê-lo de comprar uma técnica. Porque é isso, eu paro para ver os perfis no Instagram, principalmente, o que tem de terapeuta falando o que faz. Na verdade, todo mundo faz isso, sabe? Eu faço constelação familiar. E aí traz os bonequinhos, aí fala, eu faço hipnose clínica, e começa a falar em termos que a pessoa que está do outro lado com o problema, ela não entende. Gente, parem de falar com o cliente da mesma maneira que você conversa com outro terapeuta, da mesma forma como que você conversa comigo, com uma instrutora. Parem de fazer isso. Porque o teu cliente, não sou eu, não é outro terapeuta. Por isso que você atrai tantas pessoas que você julga ser seus concorrentes, seus semelhantes. Porque você está falando uma comunicação que o teu cliente não quer saber e não se sente motivado, estimulado a fazer isso. Então, vamos por parte. Tudo começa quando vem um cliente, aliás, quando vem um terapeuta, que é meu cliente, e diz o seguinte: olha, Selva, eu lido muito bem com regressão, com hipnose clínica, e eu consigo ajustar a realidade, ressignificar os padrões inconscientes para o consciente. Tudo isso que eu falei, para a pessoa que está com um problema, não é nada. Então pare com isso. Para agora, para agora, para agora. Você está escrevendo aí um post que você vai fazer? Para. Se coloca no lugar do teu cliente. Teu cliente está com um problema. Eu tenho problemas de relacionamento. Eu me relaciono sempre com o mesmo tipo de pessoas. O meu relacionamento é focado em relacionamentos tóxicos. Enfim, eu tenho problema com o meu chefe. Eu tenho problema com a minha mãe, com meus pais. Eu tenho problema com meus filhos. É disso que se trata. É ser humano. Não é uma questão de qual é a técnica, a tática. A pessoa não quer saber. A pessoa quer saber de resolver o problema. Então, quando você fala nesses termos técnicos, né, de regressão e de coisa assim, você está falando, obviamente, com o teu colega, não com o teu cliente, ok? Bom, então vamos tentar desmembrar um pouco como funciona o cérebro do teu cliente, porque você é terapeuta e você precisa saber o que eu falo, porque o que eu falo não é para o teu cliente final, o que eu falo é para você, terapeuta. E você tem que desvendar tudo isso para que você entenda como você deve tratar as pessoas que precisam de você, certo? Então, vamos entender o seguinte, em primeiro lugar, tudo que é emocional. Ai, Selva, é tão difícil. Bom, vamos entender como tudo isso funciona. Bom, segundo Antônio Damasio, que é um dos grandes neurocientistas do momento, tá? Naquele livro O Erro de Descartes, ele estudou pessoas que tinham problemas com a parte lógica, o nosso
CPF ventral, o ventromedial. Mesmo assim, mesmo ele estudando isso, pessoas que tinham problema com a lógica ou pessoas que não tinham, mesmo assim, as pessoas sempre focam na emoção, focam no sistema límbico, focam na dopamina, focam na ocitocina e na endorfina. O que tudo isso quer dizer? Você precisa motivar a pessoa, você precisa dar alguma coisa que faça com que ela se perceba, que faça com que ela diga: isso é muito interessante, eu gostei, eu acho que isso faz sentido para minha vida. Não adianta você chegar na pessoa e dizer: vamos ressignificar os padrões sistêmicos. A pessoa não sabe o que você está falando, não entende o que você está falando. Então para de falar isso, pelo amor de Deus, porque você está ativando o córtex, que é essa questão muito mais lógica. E não é isso que vende. Não é isso que vai fazer você se conectar com o teu cliente, ok? A conexão, ela tem que ser emocional. Porque o que acontece? Acontece um segundo momento aqui, a tal da economia cognitiva. Tanto o Tversky quanto o Kahneman, lá que são prêmio Nobel em 2012, eles falam que quando tem alguma coisa muito difícil, que a pessoa não consegue entender, ela deixa para depois. Então, se você vem com esse negócio de, olha, eu lido com regressão, a terapia da linha do tempo, e eu consigo ver suas memórias reprimidas, a pessoa não vai entender. A pessoa vai sair correndo. Ela vai dizer assim: ah, tá bom, interessante isso, e deixa para depois. Então, sim, você tem que dizer para a pessoa: olha, eu te ajudo com o teu chefe, eu te ajudo com os teus filhos, eu te ajudo com falar em público, eu te ajudo com o medo de barata, eu te ajudo com o problema que você teve aí vamos supor aí, você foi assaltado, então você tem medo de sair na rua, eu te ajudo com tudo isso. Traga palavras que façam sentido para a pessoa. Se você não trouxer nada que faz sentido, não vai dar certo. Aí a tua agenda não vai ficar cheia, aí você não vai ter clientes. Da mesma maneira, empreendedores que tentam vender o que faz o teu produto e não o que ele resolve. Você está tentando vender uma parte mecânica, não é uma parte mecânica que você tem que trazer. Você tem que dizer: olha, essa parte mecânica existe sim, mas antes de você falar isso, você tem que falar o que essa pessoa vai ganhar, qual é o benefício dela, o que ela vai resolver. Se você não fizer isso, nada vai adiantar. Então, se você dizer alguma coisa que a pessoa se interessa, o que acontece no cérebro da pessoa? Ativa o sistema de ativação reticular ascendente, que é o filtro. É o carinha que filtra tudo. E aí, o que o cérebro dele ou dela pensa? Ah, legal o que ele está falando. Isso muito me interessa. Então, sim, eu vou querer sim. Eu vou te ligar. Ou pode marcar já aí, vamos marcar uma sessão. Você tem agenda? Vocês entendem a diferença? O que adianta você dizer que você faz Theta Healing, Access Consciousness, e começa a explicar coisas, ou então da física quântica? Gente, isso não vai resolver. O que vai resolver, a não ser que, obviamente, a pessoa que quer se conectar com você, ela queira educação, ela queira entender esses termos. Aí são outros 500. Mas esse cara não vai ser o teu cliente para uma terapia. Vocês entendem? Além de tudo isso, existe uma grande diferença entre no circuito de recompensa, né? Que é essa questão do querer e gostar, né? O querer é aquela dopamina, você antecipa o prazer. E o gostar é aquela que libera a ocitocina, que libera a endorfina, né? Então, quando você diz algo como se reconecte ou se conecte com a sua melhor versão, ou com aquilo que você deseja, com seu objetivo, com o seu eu do futuro, para que você sinta segurança na hora de conversar com seu chefe e pedir um aumento, aí a pessoa vai dizer: olha, isso aqui até que tá legal, eu vou querer. Isso é o querer, tá? Mas se você, obviamente, começar a falar esses termos, esses jargões técnicos, obviamente que a pessoa não vai querer nada disso, certo? Então, Selva, o que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer um post, na hora de falar com o meu cliente, na hora de oferecer o meu serviço, para eu não me embananar? Então, toma nota aí o que eu vou te dizer aqui, eu separei aqui. Primeiro, você tem que ativar a emoção. O que essa pessoa vai ganhar? O que ela vai sentir? Porque disso que se trata, tá? Sensação, percepção, emoção. É assim que o cérebro funciona, tá? Então, primeiro ele vai perceber a informação, essa informação vai trazer uma sensação para essa pessoa, né? Tudo isso tem termo técnico, que eu não vou falar aqui, são termos técnicos que a gente vai falar mais para frente, ok?
E depois disso, a pessoa sente uma emoção. Então assim, eu gostei disso, gostei de ver. E a partir daí, obviamente, você joga assim suas palavras, você joga esse jogo de cintura vendedor que você tem que ter, que todo terapeuta tem que ter, na verdade, toda pessoa que vende um serviço ou um produto precisa ter, ok? Independente de dizer assim, não, mas eu sou dono da empresa. Mas o dono da empresa, ele precisa saber se vender. Não, mas eu tenho uma equipe de vendas. Pelo amor de Deus, né? Tudo bem, você pode até ter uma equipe de vendas, mas você tem que saber o que você oferece e o que você resolve. Você já antecipando isso para a pessoa, é 50% da venda feita. Se você não fizer isso, óbvio que não vai dar, ok? Então é o seguinte, primeiro você ativa a emoção. Você diz assim, olha, se você se esforça demais, vou te dar um exemplo, se você sente que você se esforça demais, chega no final do mês e você não consegue ajustar o seu bolso, então eu posso te ajudar. Vamos ver o que está acontecendo. E aí sim, você parte para a técnica. Essa técnica XPTO vai te ajudar a tratar isso, isso e isso, onde a gente vai ver quais são os padrões. E aí você pode entrar com algum linguajar um pouquinho mais técnico. Mas, antes de tudo, a pessoa tem que entender o que ela vai ganhar, ok? Bom, a segunda parte é usar metáforas concretas. Gente, é tão difícil isso, sabe? É difícil porque é, a gente tende à abstração. A gente gosta, né, de viajar na maionese. Só que a pessoa que quer contratar, ela quer sentir com os 5 sentidos. Ela quer um cheiro, ela quer uma cor, ela quer tocar alguma coisa, ela quer degustar alguma coisa, ela quer ouvir alguma coisa que faça sentido para a dor que ela está, ou para o desejo que ela quer realizar. Então, você tem que trazer, sim, essas questões muito mais sensoriais. Se você trouxer isso, elas se ajustam bem ao cérebro. Ou metáforas, contar histórias, para que a pessoa se veja, contextualizar. Gente, vamos ser sinceros aqui. Você que é terapeuta, tem ouro com você. Sabe por quê? Porque diferente de outras profissões, a pessoa que trabalha com a cura sabe quais são as dores das pessoas. O problema está em que nós não paramos para escutar. Aí você fala, Selma, mas eu escuto a pessoa. Se você escuta aquele momento, mas você não analisa, você não alitera aquilo, a aliteração, você não estuda aquilo profundamente. Você precisa parar para meditar o que teu cliente te diz e não somente para você trazer um diagnóstico. Vamos colocar essa palavra. Você precisa entender que dentro de tudo que eles falam, existem padrões e isso provavelmente se repita entre vários clientes. E esses padrões são o ouro que te mostram o que teu cliente precisa. Mas tudo bem, não desespera. Selva, eu não sei fazer. Calma, desespera não, que ao longo de um bom tempo a gente vai continuar falando sobre este tema e depois eu vou trazer um aulão onde a gente vai colocar tudo isso na prática, ok? Aqui, nesta incubadora de terapeutas, a gente vai fazer isso. E depois que você usa as metáforas, que você traz a emoção, você vai mostrar o antes, como a pessoa tem esse problema, e o depois. E aí sim, nesse depois, você pode colocar como vocês vão chegar lá. E como ela tem que se ver. É o tal do, qual é o problema que você está passando? E depois, como você se veria se estivesse com isso solucionado? A gente sabe, principalmente na TCC e em outras terapias, a gente conversa bastante sobre isso, né? Então, utilize as ferramentas também para lidar com o seu marketing, sem usar termos técnicos, porque as pessoas, o teu cliente, não quer saber disso, ok? E por último, não menos importante, eu quero trazer aqui a questão do Lieberman, do Matthew Lieberman, que ele diz o seguinte: o ser humano, o cérebro humano, ele é essencialmente social. As pessoas se conectam umas com as outras. Elas precisam disso. Elas precisam de validação, elas precisam de autoridade, elas precisam pertencer. E que tudo isso se resume em quê? Confiança. A pessoa precisa confiar em você. E para ela confiar em você, ela tem que entender que você entende o que ela está passando. Se você não conseguir desmiuçar isso de uma forma que ele entenda, ele não vai te contratar. Então, antes de qualquer outra técnica de marketing digital, pensa no ouro que você tem. Pensa nos ensinamentos que você teve ao longo de todas as terapias que você estudou. Porque, na verdade, como disse Sócrates, né? Eu sou
Amado Sócrates, a resposta está em você. Sempre esteve em você. Então, traga isso, use isso ao seu favor, ok? E, obviamente, você trazendo autoridade e identificação, o teu cliente vai sim te contratar. Lembrando que confiança é o gatilho neural da conversão, ok? Muito bem, então, diante de tudo isso, diante do que a gente falou, que o cliente precisa de uma transformação e não precisa saber o que você faz, eu quero deixar um convite para continuar assistindo estes vídeos para te trazer essa questão da comunicação, como você se comunica com o seu cliente e você tira dele o melhor proveito possível. Para quê? Para você ter a tua agenda lotada, para você conseguir desmiuçar melhor a causa raiz da pessoa e por aí vai, ok? Espero que vocês tenham gostado desta nova playlist, mas eu vou dar continuidade ainda com a playlist do Eu do Futuro. Vou continuar com outras playlists trazendo curiosidades, você sabia, dentro da física, dentro da neurociência, para as pessoas que gostam desse tema, para os terapeutas que querem entender também mais sobre isso. Combinado? Então por hoje é só. Um grande beijo no coração e em breve eu vou trazer esse aulão para vocês saberem muito mais sobre como você precisa se comunicar, ok? Grande beijo no coração. Aloha! Até o próximo vídeo. Até lá!